me atrapalhou de seguir Pro os futebol jogos. complicou Isso. a sua carreira, Isso. uma possível carreira. Aí eu tentei conciliar a musculação com o treino de futebol. Sim. Para ver se ajudava, auxiliava na recuperação do meu joelho e eu poder ter mais desempenho nos meus jogos. Mas pensando ainda no futebol, a musculação para te dar mais... Para auxiliar o futebol. Musculação para auxiliar no meu jogo do futebol. Uhum. E a dor só tava aumentando, e aí eu procurei um médico e falou que eu tava com desgaste no joelho. Certo. Aí eu falei, então vou parar de jogar bola e vou focar só na musculação. Sim. E isso foi em que ano? Foi, eu acho que em 2017 ou 2018. Você tinha quantos anos? Eu tinha meus 14 anos. 14 anos de idade. 14. Aí eu era muito baixo também, eu tinha estatura muito baixa. No futebol, qual a posição você jogava? Eu era lateral esquerdo. Sim. Lateral esquerdo. E eu era muito baixo. Aí, como não deu certo no futebol, eu falei, se eu não vou crescer pra cima, eu vou crescer pros lados. E comecei a comer, comecei a treinar, me empenhar, estudar, procurar saber sobre treinos, dieta, tudo certinho pra mim ter um caminho certo pra seguir ali, sem atalho, sem nada. E foi daí então que, com meus 15 anos, eu fui pra academia do Rafa. Sim. E ele me apresentou o fisiculturismo. Foi aí que foi uma paixão para mim, que eu falei, é algo que eu posso desenvolver através do meu esforço físico e mental. Se eu controlar a minha mente e pôr em prática tudo que eu sei que eu posso chegar em algum lugar. Em que momento foi o estalo para você, ô Leonardo, da questão meramente estética? Então começa como um suporte para o futebol. Isso. Aí você desencana do futebol por vários motivos que você explicou. Imagino que a questão estética também é algo que chame a atenção. Sim, daí pro virar um atleta. Eu imagino que para alguém que quer manter o shape bacana é uma rotina, e para quem quer ser um atleta e ter que crescer é uma outra rotina. Sim. Quando aconteceu essa mudança para você, no caso? Foi com meus 15 para 16 anos também, que foi aí que ele me apresentou o fisiculturismo. Eu fiz uma preparação de 3 meses e tudo que eu aprendi ali foi o que, se eu fizer uma dieta 100%, se eu fizer meu treino, se eu fizer todos os parâmetros necessários para chegar, esse vai ser o caminho, não tem outro caminho. Então foi aí que eu comecei a estudar mais nutrição, educação física e fui aperfeiçoando meus conhecimentos e colocando em prática em mim mesmo. Para quem não acompanha o cenário do fisiculturismo no Brasil, existem competições que reconhecem de maneira efetiva os atletas? Tem uma cena em que a pessoa pode se profissionalizar, ter destaque? Para quem não acompanha, explica pra gente como é que é o fisiculturismo no Brasil hoje, no nível profissional, né? No Brasil, o fisiculturismo ele tem bastante preconceito hoje em dia, ainda assim. Lá fora não é tanto assim, mas aqui no Brasil ainda tem um preconceito, porque as pessoas olham e acham que o cara é apenas moldado em suplementos, hormônios. Anabolizantes. Não tem nada de dedicação, então tem muito esse preconceito, sabe? Quando há essa associação direta com anabólicos, como é que você explica? Né? Eu imagino que faça parte também com acompanhamento profissional. Hoje em dia eu percebo por alguns comunicadores e influenciadores da área do fisiculturismo que eles falam mais abertamente sobre isso, deixando claro que é algo específico, para um objetivo específico, com acompanhamento profissional. Alto rendimento, totalmente diferente de uma pessoa que quer usar para curtir, para ter um shape para ir para praia. Isso não precisa, a pessoa consegue com uma alimentação boa, com um treino. Isso não é necessário. O esteroide anabolizante é para você chegar em um outro patamar. Ele é como se fosse uma cereja do bolo, para um nível de acima, um patamar a mais. Isso, sem dúvida. Isso. E o fisiculturismo profissional aqui no Brasil, hoje em dia, vem ganhando mais destaque, vem se tornando mais popular, mais respeitado e valorizado também. As empresas estão investindo bastante nos atletas, então a minha categoria Team, que está chegando em peso também, eles estão de olho na categoria mais nova. Então o meu trabalho que eu estou buscando fazer é me destacar o quanto antes, quanto mais novo, para mim poder ser reconhecido e galgar no esporte aos poucos, me profissionalizar e, se Deus quiser, subir no palco do Mr. Olímpia algum dia. É isso aí, a gente vai torcer para isso. Imagina o Santa Cruzense lá no Mr. Olímpia. E você explica para quem não é do meio o que significa o Mr. Olímpia, como é que são as categorias dentro do fisiculturismo e hoje você tá em qual delas, né? E se você pretende seguir nela, explica pra gente aí. O Mr. Olímpia é como se fosse o futebol, a Copa do Mundo. A Copa do Mundo, né? É o campeonato ápice, é o melhor de todos, onde todos
os melhores atletas do mundo se reúnem naquele palco. É como se fosse uma Copa do Mundo. Sim. As categorias no fisiculturismo, como é que é dividido? Que a gente vê pessoas assim, há físicos, são pessoas bem definidas, mas não tão grandes. Outros são verdadeiros monstros, né? Então, como é que é dividido isso? São 3 categorias na categoria masculina, né? Tá. São a Men's Physique, a Classic Physique e a Bodybuilding Open. Perdão, tem mais uma também que é a 212, que é 212 libras. E cada categoria consiste em uma avaliação, um critério diferente. A Men's Physique, que é a minha categoria que eu participo, que também tem várias divisões, tem por altura, tem por idade. Sim. A minha que eu fui competir foi a categoria Team. Men's Physique Team. Men's Physique Team, que é a categoria até 19 anos, e a Men's Physique Estreantes, que eu estreiei naquela federação, na federação da NPC. Então, existem várias divisões. A Classic Physique, ela é avaliada com uma sunga um pouco mais... como é que eu posso dizer? Ela não é totalmente igual a da Bodybuilder. Cavada. Mais cavada. Ela é mais larga. Isso. E a Bodybuilder Open é sem limite de peso. Quanto maior você conseguir ser mais condicionado, você se prevalece. Quando você começa a competir, quando você começou, qual foi sua primeira competição e a partir daí, quantas você já disputou, Leonardo? No momento, eu disputei 2 apenas, por conta da pandemia, que atrapalhou vários projetos e preparações minhas. A primeira competição foi com 15 anos, que eu fiz uma preparação de 3 meses. A preparação em si, o atleta em si, ele tem que se preparar o ano todo. São 2 períodos da preparação. O período de off-season, que é o período de booking, onde ele tem que comer, treinar pesado, ele tem que ganhar massa muscular, o máximo suficiente para quando ele estiver no período de secar, que é o período de cutting, ele consiga, como é que eu posso dizer? É definição? É a definição, na hora, no processo que você seca ali. E aí você tem que, como é que eu posso dizer? Eu esqueci a palavra agora, cara. Preservar essa massa muscular. Entendi. Porque o processo de perda de peso, ela é um processo catabólico, certo? Sim. Você perde muita massa muscular, mas ao decorrer do tempo que você faz um processo de bulking pesado, de treinos intensos, você consegue permanecer com uma massa muscular boa, seco. Eu que sou leigo entendo assim, os 2 períodos. O cara come, treina, ganha massa magra, mas também gordura. Isso. Depois do cutting ele vai limpando ele isso. Vai limpar. Só que tem que tomar cuidado para não perder a massa magra que ele ganhou. Isso. Esse é o processo. Exato. Né? Por isso que é bem devagar o processo, não é do dia para noite. O processo de bulking, que é o off, é em torno de 5, 6 meses, que a gente faz buscando ganhar massa muscular, aperfeiçoar pontos fracos, corrigir assimetrias para apresentar no palco quando tiver com o corpo todo definido, que é o processo de cutting, que é o processo final, que é em torno de 2, 3 meses. Então, se for ver, é o ano inteiro o atleta se preparando. Ele faz um off, depois do off ele faz o cutting. Sim. Entende? Na sua categoria, importa tanto quanto o tamanho, a questão de harmonia do corpo. E como é que o juiz avalia o melhor ou o pior físico? Como é que se dá isso? São julgados assimetrias, quem tem o corpo mais simétrico, quem tem o corpo mais estético, que chama mais a atenção, que fala, pô, aquele é um corpo bonito, um corpo bem encaixado, e definição muscular, maturidade, densidade, o atleta que tiver 100% a mais que em todos esses quesitos é o que é o merecedor do título na visão dos juízes, dos árbitros. Conta pra gente sobre esse seu título em Balneário Camboriú. Qual foi a competição, por qual federação, com quantas pessoas você disputou, que tipo de prêmio você recebe? Esse torneio te dá passe para uma outra competição? Conta um pouquinho o nome do torneio, fala pra gente aí. O nome do torneio que eu fui participar no Horse Power Show, de um amigo meu, o Hugo, e eu subi na categoria Team, que é até 19 anos, com 3 atletas, eu fiquei em primeiro lugar. E na categoria Estreantes, de 13 atletas, eu fiquei em 4º lugar. Mas eu peguei um feedback com os árbitros, eu conversei com eles, perguntando o que eu poderia melhorar para poder galgar mais colocações. E eles me falaram que foi mais questão de controle abdominal, que na hora de eu travar a pose, eu tenho que me apresentar ao máximo contraído possível ali para eles avaliar. Você tem que saber fazer pose na hora. Você tem que sorrir, tem que respirar certo, você tem que mostrar o máximo saudável possível em cima do palco.
E esse critério foi primordial para eu ir perdendo algumas colocações, que eu estava sendo avaliado entre o terceiro, o segundo ali, eu estava no meio da disputa. E como eu fui perdendo esse controle abdominal, eles jogaram eu para trás, jogaram para quinto colocado. Mas nas finais que eu voltei, eu controlei mais esse abdômen e consegui galgar uma colocação e fui para quarto lugar. Bacana. Mas eu fiquei muito feliz com o resultado, porque em questão de físico, de harmonia, eu fui bem colocado. Foi bem avaliado. E pelos feedbacks, o meu shape estava de igual. Tava batendo de frente com todos ali. O que faltou mesmo foi mais postura e condicionamento em palco. Bacana. Isso te abre portas para algum outro tipo de evento? Para onde você está mirando agora? Eu tô para fechar um patrocínio, porque sim, querendo ou não, gera uma visibilidade maior. As empresas estão lá de olhos, tem bastante olheiro. Então as empresas vêm atrás para querer fazer uma divulgação, aliás, uma parceria. Aliás, Leonardo, eu tenho percebido nas redes sociais muitos influencers ligados aí à musculação, ao fisiculturismo. Sim, vem crescendo muito o esporte. Podcasts que tratam só desse assunto. Sim. O Renato Cariani, até gente que não é do fisiculturismo já deve ter visto aí o Renato Cariani na internet, sim. O Júlio Balestrin. São figuras hoje da mídia. Para além, eles ultrapassaram, né, o fisiculturismo. Isso é importante para dar visibilidade, trazer patrocínio para o esporte. E são uma das mídias que me reconheceram, que eu já fui avaliado num podcast do Renato Cariani. Ah, é? Eu já fui selecionado por um projeto da Base Max, que eles iam selecionar de 15 mil atletas concorrentes, atletas novos promissores. Eles iriam selecionar, se eu não me engano, 15 a 16 atletas. Sim. E eu fui um desses atletas selecionados. Mas como eu ainda era menor de idade, eu não tive como ir participar, porque como é em São Paulo o projeto, eu teria que voltar para minha cidade, buscar meus pais assinar como responsáveis. Claro. Então ficou para a próxima oportunidade, mas eu fui avaliado por ele, então já vem uma visibilidade. Sim. Fiquei muito feliz por ser reconhecido pela mídia e tudo mais. É um cara que é respeitado dentro e fora do círculo, né, do fisiculturismo. Ó, confirmando a hora certa, 13h25. Para você que chegou agora, a gente está batendo um papo com um atleta aqui de Santa Cruz do Rio Pardo, atleta de fisiculturismo, o Leonardo Carvalho, 19 anos de idade. Ele que recentemente foi destaque nesse torneio em Balneário Camboriú, um promissor atleta do fisiculturismo, atleta de Santa Cruz do Rio Pardo. Tá contando pra gente um pouquinho dos bastidores, como é que funciona essa cena do fisiculturismo, e tendo agora um atleta também representando Santa Cruz do Rio Pardo. Para essa competição de Balneário, conta como é que foi a sua preparação. A parte de comer, treinar e ganhar peso, depois de fazer o cutting. Quantas refeições por dia, quantidade? Isso chama a atenção das pessoas, né? Como é que funciona? Essa minha preparação foi meio estranha e superadora, porque eu tava vindo de uma fase não muito boa. Eu não tava seguindo as rotinas de um atleta mesmo, não estava fazendo um período de off-season para ganhar massa muscular, para depois fazer um processo de secar. Sim. Eu estava totalmente desvinculado com o bodybuilding, o fisiculturismo. Sim. Levando uma vida normal. Eu estava bebendo, estava curtindo festas, rolês. E não estava na pique atleta ali, não. Eu tinha desanimado do fisiculturismo, desanimado total. E o meu treinador que competiu comigo também, meu coach, que a gente chama de coach, sabe? E ele me tirou de tudo isso. Ele falou: eu vou te patrocinar, eu vou te ajudar em tudo que você precisar e eu vou colocar você em cima daquele palco. Ele me bancou praticamente toda essa preparação. Ele me tirou do fundo do poço, me ajudou, acreditou em mim. E minha forma de pagamento foi apresentar o resultado para ele, mostrar que seguir a orientação e apresentar o resultado. Que eu não tava para brincadeira. E foi dito e feito. A gente foi lá, ele me hospedou lá em Balneário com ele. A gente finalizou tudo, todos juntos. A família dele me aceitou lá, tudo mais. A gente ficou lá. E ele competiu também nesse show. Ele ganhou, se eu não me engano, ficou em segundo lugar em 4 categorias. Quem é seu coach? Pode falar. O Rafael Bernardes. Rafael Bernardes. Instagram dele é Rafael Bernardes. Sim. E a gente... Ele também competiu. Isso, só que ele competiu em várias categorias. Na bodybuilding, na classic... Em várias categorias de Classic Bodybuilder. Eu não me lembro agora direito, mas é porque é dividido por tamanho, por altura. Então esse evento representou para você uma volta por cima também. Sim, exato. Voltar ao esporte. Exato, voltar quem eu era antes, porque eu tinha me perdido realmente.
eu tinha desanimado de tudo. E ele fez eu me reerguer e me reconhecer que eu tenho potencial para seguir nesse esporte. E eu perguntei sobre a sua rotina. Tudo bem que foi então uma preparação meio atribulada, pelo que eu entendi. O processo de cutting, o processo de secar, eu fiz ele completamente como um atleta. Mas eu não fiz um processo lá atrás de ganhar massa muscular para consolidar na hora de secar. Se fosse um processo dentro do correto, direitinho, qual que é uma rotina de alimentação para um atleta do seu tamanho, por exemplo? A rotina que eu fiz foi exatamente assim. Foram 6 refeições diárias, a cada 2 a 3 horas. No começo eu fazia 1 cardio por dia. Cardio é uma caminhada. Sim. Eu acordava cedo e ia caminhar. Água, eu tinha que beber. No começo eu comecei bebendo 4 litros. E até o dia da hiperidratação, nos 2 dias finais, eu cheguei a beber 10 litros d'água. E bebe muita água para o corpo eliminar isso, Isso, né? Eliminar e manter a saúde, que é um processo de dieta restrita, não é um processo, entre aspas, saudável, claro, né? Claro. Porque você deixa de consumir bastante minerais e vitaminas ali, restringindo uma dieta. Sim. E foi assim, foi 6 refeições, treino de musculação de 1h30 a 2 horas, sim. Cardio. Aí chegou numa parte da preparação que eu tive que fazer 2 cardios ao dia, um de manhã e um pós-treino. E a água aumentando gradativamente. A gente vê justamente nesses influencers, alguns deles, e como isso é muito comum no YouTube, grandes quantidades, né? O cidadão senta ali, vou comer o giga. Cortando você. Em 2 dias da competição, eu competi com 78, 79 quilos. Sim. Eu cheguei em Santa Cruz, se eu não me engano, foi num domingo. Eu competi no sábado, cheguei no domingo. Na segunda-feira eu me pesei com 86 quilos. Em 2 dias eu ganhei 6 quilos. Ou seja, você estava no cutting ainda para competir, 78? Eu estava com o corpo depletado. E após a competição, que a gente chama de efeito rebote. Que é tudo que você come, o seu corpo vai absorver. Entendi. Absorve. Hoje eu me pesei, eu já estou com 87. Entendi. Então, se você não colocar a mão no freio... A competição foi que dia? Foi semana passada? Foi sábado. Foi no sábado agora. Já vai ganhando... 30. Eu tava falando dessa questão da quantidade. O Fábio Giga, que também é um cara que aparece muito aí na internet, tem lá o seu café da manhã com sucrilhos. E os caras falam, você é atleta assim, é fácil, comendo sucrilhos, balde de sucrilhos, mas não é assim que funciona, né? Imagina um treino que esse cara faz também, deve ser uma loucura, né? É um investimento muito grande, porque se for ver, ele tá comendo sucrilhos, mas quem que aguenta comer o tanto que ele come 6 vezes no dia? É diferente. É uma loucura, né? Então, e agora meus próximos passos vai ser, essa semana eu vou procurar fazer exames, cuidar da saúde, sim, ver o que tá irregular, pra gente, eu e o meu coach, o meu médico, ajustar tudo pra a próxima fase de off-season, que ainda não vou começar meu off-season, vou começar só mês que vem, com os recursos e tudo mais. Buscando esse patrocínio. Isso. E em competição, qual que seria mais próximo, assim? Se eu fechar esse patrocínio que eu tô desenrolando, talvez dezembro eu vou competir no Mr. Santos. Legal. Vai ser em Santos, eu vou competir, eu vou junto com o meu coach também, o Bernardes. A gente falou do Mr. Olímpia, né? Que é a Copa do Mundo dos fisiculturistas, que aliás acontece em vários países também, sim, né? Sim, tem aqui no Brasil. Inclusive no Brasil. É o principal campeonato do Brasil também, o Mr. Olímpia? Quais que são as principais franquias? No Brasil é o Arnold Classic. Arnold Classic Brasil. Legal. É isso. A gente falou muito sobre divulgação e o esporte do fisiculturismo hoje tem muito apoio também pelas redes sociais. Você faz um trampo em rede social? Sim. Divulga a sua rotina de treino, alimentação? Eu postei toda a minha preparação de todas as competições que eu já fui, as preparações que eu já fiz, tá tudo no meu Instagram. Pra quem quiser acompanhar, tá lá. Se eu puder deixar o meu Instagram. Por favor, já divulga aí os seus arrobas no Instagram, Facebook, fica à vontade. O meu Instagram é Leonardo MD Carvalho e o meu Facebook Leonardo Carvalho. Aí eu posto bastante coisa lá, bastante stories diários de treino. Normal, Leonardo Carvalho sem nenhuma letra diferente? Não, normal. Leonardo MD Carvalho, que é Leonardo Mateus D. Carvalho. Então repete aí no Instagram, Leonardo MD Carvalho. MD Carvalho. Exato. É só no Insta? É só Instagram, Facebook Leonardo Carvalho. Vai achar lá também, Tem uma mensagem pra você aqui, não sei se você conhece, da Ângela Araújo. Ângela é minha mãe. Exato, ela pede para mandar aí um beijo pro filhote. Beijão, mãe. Orgulho, obrigada pela bela entrevista, Diego. Ela tá acompanhando a gente também pela internet. Ô Leonardo, cara, bacana te conhecer, viu? Opa. Bom papo, boa cabeça.
uma última pergunta. Para você, além de competir, além de tentar ser um profissional do fisiculturismo, o que o esporte significa para sua vida de maneira geral? E superação. O que trouxe para você de benefício o esporte? Fala um pouquinho pra gente. Superação, eu falo porque eu era bem magro quando eu comecei. Sim. Eu tinha 32 quilos com 14 anos de idade, era baixinho. Era o mais zoado da turma da escola, fazia chacota comigo. Sim. E foi mais por uma vontade própria mesmo que eu comecei a treinar. E eu gosto mesmo, eu faço por gosto. Não é porque eu estou atrás de busca de patrocínio Sim. ou algo do tipo de visibilidade. Eu faço porque eu amo mesmo. Eu gosto de treinar, eu gosto de acordar cedo, comer bem. Isso é um estilo de vida próprio. Tipo, bacana, que eu não me vejo fora dele, sabe? Legal. Sucesso, viu, para você. E quando tiver no Mr. Olímpia, não se esqueça da 104 FM lá em Santa Cruz do Rio Pardo. Deu a sua primeira entrevista. É brincadeira, viu? Sucesso. E quando tiver aí novas conquistas, novas vitórias, a 104 faz questão de divulgar o seu trabalho também. Beleza, meu amigo? Agradeço aí pelo espaço e pela oportunidade. Um abraço, sucesso, hein? Confirmando a hora certa, 13h34. Rápido intervalo. Voltamos já com mais informações. Daqui a pouquinho as ocorrências policiais atualizadas também. Fique com a gente. Finalmente um clube de benefícios completo. No aplicativo da Rede Corrente você aproveita tudo que um clube de benefícios completo de verdade pode oferecer. Descontos em medicamentos, exames e consultas médicas, ofertas exclusivas em passagens aéreas, cupons de descontos nas melhores lojas da web, preço justo em educação e lazer, conta digital com diversos serviços. Pensa que acabou? Entre no site redecorrente.com.br, conheça outras vantagens em virar um elo dessa corrente. Rede Corrente, seu universo na palma da sua mão. Quer garantir o melhor presente para o seu pai? Na loja Letícia Crivelli Presentes, você encontra os melhores produtos, como itens térmicos Stanley, kits para churrasco, miniaturas de carros e motos, uma super linha de bebidas finas e muito mais. Não perca tempo. O presente para o melhor pai do mundo, você só encontra na loja Letícia Crivelli Presentes. Rio Pardo Locação de Máquinas tem à sua disposição as máquinas e equipamentos que você precisa em sua construção, vendas e consertos de ferramentas elétricas e manuais. Na Rio Pardo Locação de Máquinas tem tudo isso e muito mais. Avenida Carlos Rios, 654, Chácara Peixe, Santa Cruz do Rio Pardo. Rio Pardo Locação de Máquinas. Fone 14-3372-5975. Referência em diagnóstico por imagem na cidade de Santa Cruz e região, o SDI, Serviço de Diagnóstico por Imagem, conta com equipe